Eu gostaria de saber quem aqui não está há muito tempo na doutrina, não conhece, digamos, está aí há poucos meses. Bastante gente, ótimo. Então, assim, vai ser muito legal para quem está começando, porque vai ter uma base a respeito do que a doutrina espírita nos traz, tá bom? E, como sempre, né, para variar, vamos começar com os conceitos. Primeiro, falar de princípios. O que são princípios? Regras, preceitos morais. Aí um exemplo: esse menino não tem princípios. Caráter, modo de se comportar que denota justiça, ética. Não posso negar meus princípios por nada. Ou seja, princípios são aquelas condições que servem de base para uma pessoa se comportar, né, para si mesmo e para os outros. E conhecimento. A gente está falando de doutrina, então nós estamos falando de um conjunto de conhecimentos, né? Todo conhecimento, saber, entendimento sobre alguma coisa, conhecimento de leis, ação de entender por meio da inteligência, da razão ou da experiência, precisa de bases. Todo conhecimento precisa de bases, de alicerce, né? De algo que serve para começar a construção desse conhecimento. Esses são os fundamentos. E o significado de fundamento é base, o principal apoio, a causa ou motivo, razão ou explicação plausível de algo, prova, o que pode determinar a veracidade de um fato. No plural, fundamentos é a reunião dos conhecimentos ou daquilo que sustenta uma teoria, um sistema ou uma religião. Então a gente está falando de princípios básicos, ou seja, da base da doutrina espírita. A gente está falando dos fundamentos da doutrina espírita. Digamos que esse prédio aqui a gente não consegue ver porque elas ficam embutidas na parede, mas esse prédio certamente tem colunas, né? E a gente sabe muito bem que se uma dessas colunas for destruída, o prédio tende a ruir, a se desmoronar. Da mesma forma, toda doutrina precisa de bases, de fundamentos, de colunas que sustentam. O que a gente vai falar hoje é sobre isso, tá? O exórdio de Ludmila nos traz a fé. Nos traz a necessidade das obras, necessidade de colocar em prática tudo o que a gente tem como fé. A nossa conversa de hoje vai falar sobre a fé, vai falar sobre a razão pela qual nós acreditamos na doutrina espírita. Eu costumo dizer que a doutrina espírita concilia a nossa fé. Muitos de nós viemos para a doutrina espírita com muitas dúvidas a respeito de muitas questões que outras doutrinas religiosas, com todo respeito a elas, não conseguiram elucidar. Coisas como, por exemplo, o que é o reino dos céus de que Jesus tanto fala no Evangelho, como é que funciona, como é que acontece o reino dos céus, né? Por que é que as pessoas sofrem e outras vivem ao bel prazer nesse mundo? Enfim, uma série de perguntas, uma série de questionamentos que são feitos e que muitas doutrinas tradicionais não conseguem dar a devida explicação. Quando a gente vai se debruçar sobre os ensinamentos da doutrina, nós conciliamos essa fé. Nós percebemos que existe explicação para tudo isso, porque ela concilia com a nossa razão. Ou seja, nós temos um raciocínio que, segundo algumas explicações, não conseguem conciliar, não conseguem se encaixar, ficam meio que forçados, né? Aquela engrenagem que não encaixa direito. E com a doutrina a gente consegue fazer com que ela se encaixe bem direitinho, ou seja, fé e razão. Por isso que se diz que a doutrina espírita ela possui uma fé raciocinada. E é sobre essas bases, os fundamentos dessa doutrina que nos traz razão para a nossa fé, que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Mas o que é o Espiritismo? No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz que o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual
e suas relações com o mundo material. Ela nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantes atuantes na natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e por essa razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Era uma coisa que, para mim, antes de conhecer a doutrina, e aí eu falo mais da minha experiência pessoal, uma curiosidade muito grande saber como é que eram essas coisas de assombração, alma de outro mundo, né? Coisas do tipo casa mal assombrada, poltergeist, né? Fenômenos paranormais e por aí vai, telepatia, telecinesia. E eu queria muito saber o que era. Quando comecei a ler o Livro dos Espíritos, eu comecei a perceber que tudo fazia parte da natureza. Como a eletricidade, por exemplo, que há 200 anos atrás era algo considerado também paranormal. Existia um fenômeno chamado fogo de Santelma, que era uma luminescência que dava nos machos das caravelas, que os marujos morriam de medo, pensando que era algum tipo de espírito mau, que ia trazer mau presságio para a navegação e por aí vai. Hoje, nós temos, com um simples apertar de um botão, a eletricidade nos servindo. A eletricidade começou a existir depois que Benjamin Franklin empinou aquela pipinha aí com a chavezinha e descobriu esses fenômenos todos, ou ela já existia desde sempre? Nós sabemos que ela já existia desde sempre. O que não tínhamos era o conhecimento, a ciência, para explicar esses fenômenos. Da mesma forma, o espiritismo. Os fenômenos espirituais são tão naturais como qualquer outro. Sempre existiram e sempre existirão. Apenas nós não temos ainda o conhecimento, a ciência suficiente, e só temos graças ao espiritismo, mas no ponto de vista da ciência tradicional, da ciência acadêmica, ainda estamos engatinhando nisso aí, mas temos certeza que mais cedo ou mais tarde a ciência vai ter que se render a essa realidade que sempre existiu e sempre existirá. O espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. Assentada no tríplice aspecto científico, filosófico e religioso, ela está estabelecida em princípios fundamentais que constituem o seu alicerce. E os princípios fundamentais da doutrina são 5. Existência de Deus, imortalidade do espírito, pluralidade das existências, comunicabilidade entre os encarnados e os desencarnados e pluralidade dos mundos habitados. Essas são as 5 colunas, sem as quais, pelo menos uma delas, se não tiver, toda a estrutura da doutrina espírita desmorona. Simplesmente não existe. E nós vamos falar rapidamente sobre cada um deles. Primeiro nós vamos fazer um pequeno esquema para entender como é que funciona, explicando que Deus não é esse homem barbudinho aqui não, tá? Isso é só para dar uma ilustrada. Ele é o criador do universo, mas o universo não é Deus. O universo é uma criação de Deus. E esse universo ele possui 2 princípios fundamentais: a matéria inerte, o princípio material, e o princípio espiritual ou inteligente. A matéria inerte, ela é compreendida, entendida, explicada pelas ciências naturais e ciências exatas. Através desses 2 campos básicos da ciência humana, nós conseguimos entender o mundo material. O espírito, ele vem ser elucidado, explicado, trabalhado, entendido através do espiritismo. Então, toda vez que algum cientista tentar, com base nesses paradigmas inerentes ao conhecimento do mundo material, não vai conseguir entender
esse princípio aqui, que é o mundo espiritual. É preciso que nós demos um passo a mais e abramos nossa mente e nossa razão para compreender mais além desse conhecimento material aqui. Então vamos falar a respeito de Deus. E nós trazemos aqui uma passagem da Wikipédia que eu achei muito interessante, que diz assim: nas religiões monoteístas atuais, a citar-se cristianismo, judaísmo, islamismo, esses outros aqui que eu não sei nem como é que pronuncia, esquirrismo. Bom, o termo Deus refere-se à ideia de um ser supremo, infinito, perfeito, criador do universo, que seria a causa primária e o fim de todas as coisas. Parece com alguma coisa. Quem conhece já a questão número 1 do Livro dos Espíritos deve se lembrar da resposta dos Espíritos a respeito dessa pergunta, que é Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vê só a coincidência. Na realidade, coincidência não existe, né? Essa explicação aqui não foi tirada do Espiritismo, foi tirada do conjunto de fés, né, de doutrinas que dão uma definição de Deus e que é trazido pela Wikipédia. E aí a gente tem a descrição que foi dada em 1857, né, foi publicada por Kardec no Livro dos Espíritos, na questão número 1, que é Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre Deus, procurando abstrair esse conceito. E a abstração a gente sabe que não é fácil. Abstrair é a gente eliminar tudo aquilo que a gente tem preso ao empirismo, ao que a gente conhece através dos nossos sentidos físicos, né? Quando a gente fala, por exemplo, casa, a gente se lembra logo de uma casa. Vem à nossa mente a ideia de uma casa porque a gente já viu uma casa. Se a gente fala, por exemplo, conchinchina, a gente sabe que esse conceito conchinchina é um conceito abstrato, né? Por quê? Porque conchinchina é um lugar, mas ninguém sabe que lugar é esse, onde é que esse lugar vai chegar, quão distante é esse lugar. Por isso mesmo até a gente fala em conchinchina como uma coisa muito longe, né? Ou talvez aquele lugar do Shrek, né? Tão distante, que a gente não tem noção de onde é que ele fica. Então, falar de Deus, a gente precisa se abstrair mesmo, a gente precisa ter essa ideia um pouco mais afastada de todas as bases dos nossos sentidos. Por quê? Porque não tem como a gente definir Deus em cima do que a gente sabe. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E por conta disso, a gente costuma criar Deus à imagem e semelhança do homem. E essa recíproca não é verdadeira. Tanto que aquela imagem do velhinho barbudo, saradão, né, com um raio na mão, ela é uma imagem trazida através das tradições religiosas anteriores ao próprio cristianismo. Elas vêm da doutrina grega, da doutrina romana, né, do Zeus, do Odin, que da mitologia nórdica, e por aí vai. Então nós trouxemos tradicionalmente essa ideia e criamos aquela imagem daquele velhinho barbudo, que seria um ser supremo. Na doutrina espírita, nós procuramos abstrair mais isso e falamos: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Isso só se basta. Mas a gente pode tentar entender não o próprio Deus, mas os atributos desse Deus. Por exemplo, para que ele seja Deus, ele tem que ser único. Não pode ser diferente disso. Se existisse outro, ele não seria Deus, porque teriam dois, e não teria como ser supremo. Para que ele seja uma inteligência suprema, ele tem que ser único. Ele tem que ser absolutamente perfeito. Não pode ter a menor falha, o menor defeito. Ele tem que ser onipresente, ou seja, estar em toda parte. Porque
Se ele faltar em algum lugar, aquele lugarzinho que faltou já diminui o atributo dele. Ele tem que ser infinitamente, absolutamente bom e justo. Bondade e justiça absolutas, que preenche todos os espaços, e além dos espaços, e além do tempo. Então, esses são os atributos de Deus. Mas é obrigado a gente acreditar em Deus? O que a gente sabe é que muitos cientistas modernos tendem a não querer acreditar em Deus. Um deles, que desencarnou recentemente, Stephen Hawking, um físico muito famoso, ao qual eu admiro muito, se dizia ateu. Mas ele falava que não acreditava em Deus. Só que ele acreditava numa coisa chamada multiverso. Ou seja, em vários universos, além desse universo que nós conhecemos. Quando a gente fala em multiverso, para a ciência, isso é pura suposição. Não existe nada na ciência que afirme a existência de multiverso. Se ele acreditava no multiverso, é porque ele tinha alguma base de fé que ultrapassa a sua razão para dar razão a todas as coisas. De certa forma, embora ele não admitisse acreditar em Deus, ele acreditava em alguma coisa além do que os sentidos podia oferecer para ele. E todo o conhecimento dele se baseava nesse multiverso. Ou seja, de um jeito ou de outro, a ciência termina chegando num ponto, através das buscas da causa de tudo, em algum tipo de explicação que não vai ser uma explicação racional, vai ser uma explicação de fé, que cada um admite para si. E aí, por que é que nós acreditamos em Deus? E a gente pode falar a respeito de uma teoria atual que chama-se design inteligente, que tem muitas falhas, tem muitas contradições, mas que numa coisa muito interessante. Se a gente observar o universo, e se a gente for buscar cientificamente o conhecimento a respeito das como funciona e como foi que surgiu esse universo, a gente vai chegar à conclusão que tinha que ser uma sorte muito grande, um acaso muito especial, para que tudo isso acontecesse do jeito que está acontecendo aqui. Para que existissem inteligências individuais capazes de processar tudo que a gente está falando aqui. Para que existisse um conjunto de formações planetárias funcionando de forma perfeita. Uma mínima mutação, por exemplo, na força da gravidade do Sol, jogaria os planetas do sistema solar todo para o infinito. Sairia tudo voando. Bastaria ele mudar um pouquinho, minimamente, coisa de potência negativa de 10. Né? Ele simplesmente jogaria todos os planetas para longe. Mas aquela mínima coisa necessária para manter o sistema solar funcionando do jeito que está, faz ele funcionar. Assim também as galáxias, as nebulosas, o universo de uma maneira geral. E a ideia do design inteligente propõe justamente isso. Para que as coisas funcionem de uma forma tão perfeita e tão precisa, que não pode errar nem para mais nem para menos, uma coisinha só, tem que existir alguma inteligência muito superior capaz de criar isso, de produzir essa coisa tão perfeita. Eu comungo com essa ideia justamente porque não dá para mim, com a minha razão, com a minha capacidade de raciocinar, supor que o nada tenha causado tudo isso. Simples assim. Quem quiser acreditar que o nada, um simples acaso, uma sorte qualquer, provocou a perfeição, que é o planeta Terra, que somos cada um de nós, verdadeiros universos onde habitam milhões e milhões de seres. Se vocês não sabem, nós somos a casa de milhões e milhões
de bactérias. Dizem que temos mais bactérias do que as nossas células. Para vocês terem uma ideia. Se alguém quiser acreditar que foi obra do nada, fica à vontade. Eu prefiro acreditar em Deus. Então vamos para a alma. Todo mundo aqui acredita na alma, no espírito? Alguém não acredita? Vamos ver. O que é que a gente faz durante a maior parte do nosso dia? Trabalha? Na maioria de nós, né? Trabalha. Para quê? Para se sustentar. Eu estou querendo chegar no seguinte: nós dedicamos 90% de todo o nosso esforço, de toda a nossa energia, de toda a nossa vontade a algo que não é o nosso espírito. Tem uma coisa muito comum, eu acredito que vocês vão concordar comigo, que diz assim, uma frase, né? Quando eu morrer, minha alma vai para o céu. Né? Quando eu morrer, a minha alma vai para o céu. Tem lógica isso? A gente não acredita no espírito? Nós somos o espírito. Então não é quando eu morrer, minha alma vai para o céu, é quando o meu corpo morrer, eu vou para o céu, ou vou para o umbral, ou vou para o inferno, seja lá para onde for, mas vou. Eu vou, porque eu sou o espírito. Meu corpo é que vai ficar para lá. A gente está separando, a gente está se identificando mais com o nosso corpo do que com o nosso espírito. Então, alma imortal, a gente vai ter assim várias ligações com coisas meio escabrosas, assombrosas, enfim. Mas na realidade, em razão da vida que levamos, temos a tendência a não prestar atenção à nossa realidade espiritual. Como eu já disse, nós dedicamos mais tempo para nosso corpo, para nossas coisas materiais, do que para a nossa realidade espiritual. O espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus, simples e ignorante, para evoluir e realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços. Como espíritos já existíamos antes de nascermos e continuaremos a existir depois da morte física. Quando o espírito está na vida do corpo, dizemos que é uma alma ou espírito encarnado. Quando nasce para este mundo, dizemos que reencarnou. Quando morre, que desencarnou. Desencarnado, volta ao plano espiritual ou espiritualidade, de onde veio ao nascer. Os espíritos são, portanto, pessoas desencarnadas que presentemente estão na espiritualidade, ou também, como é dito no jargão espírita, na erraticidade, entre uma encarnação e outra. Então, alguma coisa que acrescenta, que a doutrina espírita acrescenta, é que essa alma é imortal e pré-existente a esse corpo. E que essa realidade física que nós estamos vivendo hoje não somos nós. Basta, por exemplo, que nós pensemos nos nossos sonhos. Certamente alguém aqui todo mundo aqui já deve ter sonhado diferente do que é fisicamente. Mais magro, né? Mais bonito. E por aí vai. Então, certamente, a gente se vê diferente. Por quê? Porque fisicamente somos apenas uma pequena representação da nossa realidade espiritual, que poderá ser transformada ou não, dependendo do nosso estágio evolutivo e por aí vai. Isso aí dá para outra palestra. E reencarnação? Não é obrigado todo mundo a acreditar em reencarnação. Agora, para entender a doutrina espírita, não dá para entender sem pensar em reencarnação. E aí eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu demorei aí uns 6 anos lendo a respeito da doutrina e não acreditando em reencarnação. Por um motivo muito simples. A minha tradição religiosa anterior não deixava acreditar. Eu simplesmente reagia, era resistente a esse conceito. Reencarnação não existe, isso não está na Bíblia, coisa desse tipo. Só que está. Está na Bíblia, está na ciência, está na razão. Basta falar dessas 3
desses três critérios. Primeiro, na Bíblia, eu vou falar somente de um exemplo bem interessante. João Batista. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus, os discípulos chegam para Jesus perguntando sobre o que o pessoal falava, falando para ele, né, que dizia que ele era o Elias e tal. E Jesus diz, não, o Elias já veio. E eles não perceberam e mataram ele. E aí os discípulos descobriram que ele estava falando de João Batista. João Batista era o Elias que tinha de vir. E aí a gente vai atrás, no livro de Elias, e descobre a história de Elias. E é interessante observar os paralelos que existem entre a história de Elias e a história de João Batista. Por exemplo, Elias, para provar a existência de um Deus único e poderoso, ele desafiou os deuses do rei da época. E provou que ia fazer chover numa seca que tinha lá na região. E os sacerdotes do rei, desses deuses, né, do rei, tentaram fazer chover e não conseguiram. Aí Elias foi, se ajoelhou, fez uma prece e começou a chover. Com isso ele teve a autoridade de mandar decapitar todos os sacerdotes. João Batista morreu como? Isso é só um exemplo, tá? Quem quiser aprofundar mais, para a gente não perder muito tempo, porque senão a gente passa do tempo aqui e aí não vai dar para dar o passe. Então, só para ter uma ideia desse conceito. Isso aí é um conceito bíblico, tá? Vamos falar no conceito racional. Por que é que as pessoas nascem, algumas com doenças incuráveis, com problemas físicos, mentais, financeiros, emocionais, de todos os tipos, e outras nascem plenamente gozando de plena saúde, ricas, com tudo que de bom e de melhor pode lhes dar a vida. Onde está a justiça divina numa coisa dessa? Só o conceito de reencarnação pode conciliar-se com a razão de acreditar num Deus bom e justo. Absolutamente bom e justo. Porque se Deus é bom e justo, ele não pode ser bom para uns e ruim para outros. É simples. É uma questão de lógica. Ou seja, nós estamos dando uma explicação racional para você acreditar em reencarnação. Se você não tem essa explicação racional, tudo bem, fica à vontade, mas vai ficar aí com um mosquito zoando no seu ouvido o tempo todo, na sua cabeça o tempo todo. Porque não tem como explicar. Aí eu vou trazer uma explicação científica só para a gente finalizar esse outro tema aqui. Existe um médico que já desencarnou, chamado Ian Stevenson. Ian Stevenson. Já ouviram falar? Alguns já, né? Esse médico, ele fez uma pesquisa em vários lugares do mundo, na Índia, nos Estados Unidos, onde ele pesquisava lembranças de crianças que falavam de vidas anteriores. E eu vou trazer para ele, fez uma pesquisa com mais de 3.000 crianças. E trouxe relatos e dados científicos bastante contundentes nesses 3.000 casos. Mas eu vou trazer só dois. Um de uma menina hindu que chegava já com seus 6, 7 anos para os pais e dizia: você não é meu pai, você não é minha mãe. Meu pai se chama fulano, minha mãe se chama ciclano, morando naquela cidade tal. E eu morri quando estava brincando no rio com meus amigos. Um deles na brincadeira me empurrou, eu bati com a cabeça numa pedra e morri. E ela contava isso direto, inclusive os pais repreendiam ela, até batiam nela por causa disso. Aí o professor Ian Stevenson foi pesquisar esse assunto, descobriu que existia essa cidade, descobriu que existia essa família, que essa família teve uma menina, uma filha, que morreu do mesmo jeito. Dá para arrepiar, não dá? Quando essa menina foi visitar essa família,
todos se ajoelharam, se prostraram, emocionados, reconhecendo a ligação familiar que existia entre essas pessoas. Aí eu vou contar outra. O menino, com seus 2 anos de idade, o pai dele estava trocando a fralda dele. Aí ele chegou para o pai e disse: quando eu era seu pai e você era meu filho, eu fazia a mesma coisa que você está fazendo. O pai tomou um susto. Foi crescendo o menino e tal, e apresentou uma doença cardíaca. Ele tinha uma falha numa válvula do coração. Detalhe: o pai desse menino, o avô dele, era policial. E esse policial morreu tentando impedir um assalto numa farmácia, onde levou um tiro exatamente nesse mesmo lugar do coração. Essa arrepia mais ainda, não é não? Bem resumidamente, trouxe para vocês 3 explicações de fontes diferentes para explicar o fenômeno da reencarnação como algo inquestionável. Quem quiser questionar, fique à vontade. Alguns são questões de fé, né? Então tudo bem. Eu demorei um bocado para acreditar. Vamos falar então um pouco de mediunidade. Da capacidade das pessoas se comunicarem com o mundo espiritual. Melhor dizendo, da capacidade do mundo espiritual se comunicar conosco. Chico Xavier dizia: o telefone só toca de lá para cá. Kardec, a base do conhecimento, ele começou a pesquisar o espiritismo, a conhecer o espiritismo através da mediunidade, quando ele descobriu os fenômenos das mesas girantes. Ele descobriu que esses fenômenos aconteciam porque haviam seres invisíveis que conseguiam provocar fenômenos, efeitos físicos em alguns móveis, e esses móveis respondiam inteligentemente a perguntas que eram feitas. Tipo, uma pancada é sim, 2 pancadas é não. E eram respostas que foram evoluindo, né, a metodologia dessas perguntas e respostas, e se chegou a respostas que não dava para explicar quem era que estava falando, se aquela pessoa que estava intermediando essa conversa tinha capacidade de conhecer, tinha capacidade de ter conhecimento daquelas informações que eram dadas. Então, através desses fenômenos começou a se elaborar a doutrina espírita. Então, a mediunidade é toda a forma de conhecimento que é transmitida e é trocada entre o mundo físico e o mundo espiritual, que pode acontecer de diversas formas. Alguém aqui é médium? Todos nós somos médiuns, todos nós, em maior ou menor grau. Aí se estipulou, né, concebeu que médium, e aí as pessoas costumam dizer médium ostensivo, é aquele que tem uma maior sensibilidade, capacidade de perceber esse mundo espiritual. Mas de uma forma ou de outra todos nós temos essa capacidade também. Quantas vezes nós já recebemos aquele conselho: ouça a sua intuição. E às vezes a gente não ouve. Na verdade não é porque não tem intuição, é porque não prestamos atenção a ela. Quando a gente vive numa casa que fica numa rua muito movimentada, não chega uma hora que a gente não escuta mais os carros passando? Não é? O barulho dos carros, aquele burburinho todo da rua movimentada, não chega uma hora que a gente não presta mais atenção nisso, não liga mais para isso? O que nos falta é prestar atenção na nossa intuição. E aí nós vamos perceber a mediunidade que nós temos. É claro, existem aqueles que conseguem assimilar e transmitir, transferir esse conhecimento, essas informações de forma muito mais ampla. Mas certamente todos nós a temos. E olha, o mundo vai ficar muito melhor no momento em que nós começamos a escutar mais a nossa intuição. Porque certamente nós vamos dar uma paradinha, vamos respirar, vamos pensar, vamos esperar o conselho, né, o cochichado vir.
É certo que dependendo do nosso grau de vibração, nós vamos ter um anjinho de um lado, um diabinho do outro, igual o desenho animado do Tom e Jerry, né? Mas a gente vai poder escolher, como a gente sempre escolhe. Dependendo do nosso grau de vibração, a gente pode escutar mais o diabinho. Pode ser um espírito, certamente é um espírito menos evoluído, menos conhecedor das coisas. Não, às vezes nem tão mal intencionado, mas achando que está com a bola toda, que nos cochicha uma coisa, a gente vai acreditando nele e cai nessa esparrela também. Mas, se a gente tiver uma vibração melhor, a gente vai conseguir escutar o anjinho, que em geral é um guia espiritual, é um espírito um pouco mais elevado que nós, que está interessado na nossa evolução também, nosso amigo, nosso companheiro, que está querendo ajudar a gente a melhorar e que está dando um conselho melhor para a gente poder evoluir, dar um passo mais acertado. E se a gente escutar a nossa intuição, a gente vai, é claro, entrando numa vibração melhor, a gente vai escutar. Pluralidade dos mundos habitados. Esse é o último princípio básico da doutrina espírita. Assim como os espíritos evoluem individualmente, cumprindo a lei de progresso, também as coletividades, em todos os níveis, se distinguem conforme o grau de elevação moral de seus membros. Por isso, Deus nos oferece os planetas nos quais transitamos em nossas diversas etapas reencarnatórias para habitarmos conforme o nosso merecimento ou escolha. Ou seja, existe vida fora do planeta Terra. Nem sempre uma vida como os cientistas, baseado nos conceitos materialistas, puramente paradigmas materiais, querem que exista. Mas existe. E aí nós vamos saber que nós mesmos podemos já ter reencarnado em outras oportunidades existenciais em outros planetas, possivelmente menos evoluídos que o nosso. Estamos hoje num planeta um pouco mais evoluído, mas que ainda está muito longe de ser um planeta evoluído. E aí existem várias gradações, inúmeras gradações, em que Kardec deu para ficar mais didático, falou sobre planetas primitivos, planetas de provas e expiações, planetas de regeneração, planetas ditosos, né? E por fim, planetas divinos. Em linhas gerais é mais ou menos isso. Mas não é que só existem esses 5 tipos de planetas, não. Existem uma infinidade de gradações diferentes. Não é essa delimitação, é só didática, é só para facilitar e a gente entender mais ou menos como é que funciona. Para concluir, a crença nesses princípios leva o homem a um estado de constante aperfeiçoamento, a expressar-se através de sentimentos, pensamentos e ações cada vez mais cristãos. A ação desses fundamentos naqueles que os assimilam configura o objetivo da doutrina espírita, que é a renovação moral da humanidade através da renovação moral do homem que a constitui. Certamente muitos de vocês vão lembrar dessa historinha. Diz que tem um senhor que estava muito atarefado e levou um bocado de trabalho para fazer em casa. Chegando em casa, ele tinha um filhinho de 5 anos e o filhinho começou a encher o saco dele para brincar. Pai, vamos brincar, pai, vamos brincar. Ele disse, meu filho, não posso, tal. Pai, vamos brincar, vamos brincar. E ele, puxa vida, cheio de trabalho para fazer, tem que levar no outro dia o trabalho completado. Aí ele viu uma revista, numa revista tinha um planeta, um desenho do planeta Terra. Aí ele teve uma ideia, agora eu me safo. Cortou em pedacinhos aquela página da revista e deu para o garoto, para ele montar o quebra-cabeça. Toma, meu filho, você fica aí brincando aqui do lado, montando aqui esse quebra-cabeça, enquanto o papai termina de trabalhar aqui no serviço que ele tem. Quando você terminar, a gente brinca. O menino topou, tudo bem. Não deu 5 minutos, estava pronto. O menino chegou para o pai, tá aqui, pai.
cara se assustou, né? 5 anos, como é que ele conseguiu o planeta? Porque se fosse uma coisa mais simples, mas um planeta, os mapas, aquela coisa toda. Aí ele, meu filho, como é que você conseguiu isso? Não, pai, foi fácil. Quando eu vi que do outro lado da figura tinha um desenho de um homem, eu montei o outro lado e virei, estava montado o mundo. É uma metáfora, né? Para explicar que o mundo só vai mudar quando cada um de nós mudarmos. E aí a gente vem de volta com o exórdio de Ludmila. A fé sem obras é morta. Não adianta a gente saber tudo isso, princípios básicos da doutrina, teorias e mais teorias, teoria das cordas, teoria do Big Bang, teoria da física quântica e por aí vai, e a razão, né? E a fé, e acreditar que tudo isso foi Deus que criou, se a gente não transformar isso em nossa vida, sem nós colocarmos isso no nosso dia a dia. E embora seja até certo ponto simples de entender, é um pouquinho difícil de botar em prática. Foi, não foi, a gente está no trânsito, leva um trancão e chama aquele baita palavrão, mesmo que o cara não escute, com o motorista que trancou a gente. E pior ainda, quando a gente está direitinho no lugar da gente, na fila, esperando a vez, aí vem um pelo acostamento e passa. Isso, nossa senhora, isso a gente xinga até a terceira reencarnação. Então a gente precisa começar a prestar atenção nas nossas ações. A gente precisa prestar atenção. E fazer algo que eu acho, sabe, a maior sacada do Espiritismo foi um conselho que Santo Agostinho deu no Evangelho segundo o Espiritismo. Um exame de consciência. Todos nós, à noite, lembramos, antes de adormecer, de fazer nossas preces, não é? A maioria de nós, pelo menos. Quando a gente vai fazer essas preces, vamos lembrar também de procurar lembrar o que foi que a gente fez durante o dia. O que eu trouxe de melhor para alguém no dia de hoje. Eu pude fazer a vida da pessoa, daquela pessoa, um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais tranquila no dia de hoje? Ou não? Ou eu dificultei? Ou eu só causei problemas durante o meu dia? Esse exercício é fundamental para que a gente possa, de pouquinho em pouquinho, passo a passo, trazer um pouco de melhoria para nós e, consequentemente, para o resto do mundo. Obrigado, boa noite, Deus nos abençoe.